Se você tivesse que assistir ou jogar uma posição pelo resto da sua vida, qual seria que você colocaria no topo da sua tier list? Hoje eu vou ranquear as posições do futebol seguindo os seguintes critérios. A posição deve ser uma que eu gosto de assistir ou jogar, e que tem até algum destaque para que eu não vire um vilão por alguma falha futura. E eu dividi a tier list nos seguintes tópicos: a nata, as melhores depois da nata, eu jogaria, ruim, mas não é goleiro, e goleiro. No final do vídeo eu vou estar explicando porque eu coloquei o goleiro na última posição. E já começando a tier list com meia direita e meia esquerda. Sem muita enrolação, eu vou colocar eu jogaria. Pode ser uma posição meio termo, tá ligado? Tipo, você não precisa atacar tanto e não precisa defender tanto por conta dos laterais e por conta dos atacantes, mas mesmo assim você participa muito dos dois. Fora que é muito bonito de ver todas as posições que jogam mais pelas laterais do campo, por precisar que os jogadores sejam mais habilidosos e mais rápidos. Mas não é uma posição que eu me vejo jogando por não ser muito rápido nem muito habilidoso no futebol, na questão de drible e fintas. Mas mesmo assim não é uma posição ruim. No meu ponto de vista tem posições piores aqui nessa tier list e posições melhores. Inclusive a próxima, meio armador, é uma posição que praticamente não exige nada defensivamente, mas é bem participativa no ataque por ser o maestro da equipe mais ou menos. Todo jogo passa por você. É uma posição que exige muita boa finalização e uma ótima visão de jogo. Fora que é uma posição que o jogo todo passa por você. Por isso que ela não entra na nata, mas mesmo assim é uma ótima posição. E a próxima posição na nossa tier list é meia central. Eu não tenho o que falar, é a nata. É uma posição que não exige tanto fisicamente, mas sim uma que usa muita inteligência, por você ter que controlar e ditar o ritmo do jogo do seu time. É uma posição que não exige muito defensivamente. Fora que você também não é cobrado pra fazer gols ou dar assistências, mas sim pra cadenciar o jogo. É uma posição que eu me vejo fácil jogando o resto da minha vida, ou até mesmo assistindo. Um bom exemplo foi o último jogo do Barcelona contra o Newcastle por 2-1. O que o Pedro e o De Jong jogaram nesse jogo não tá escrito. Os caras dominaram o meio campo do Newcastle. Isso com o Newcastle tendo um baita de meio campo, cobrindo Guimarães, Tonali, os caras conseguiram destruir mesmo assim. Fora que é uma posição muito prestigiada, né? Vários jogadores icônicos como Toni Kroos, Modric, Iniesta, Xavi, jogadores que fizeram história e que não precisaram de números tão expressivos pra fazer história. Então seria uma ótima posição, na verdade seria a nata do posição. Uma posição que você pode passar o resto da vida jogando sem preocupação. Você não vai ser tão cobrado, lógico, você vai ter que participar muito do jogo, mas é uma posição incrível, parceiro. Uma posição que, tipo, eu passaria horas jogando, assistindo. Consigo citar uma gama de jogadores históricos que jogaram nessa posição. Então é isso, é a melhor posição que tem nessa tier list. Agora lateral direito e lateral esquerdo. Vou colocar aqui sem enrolação e eu jogaria. Atrás do meia direita e meia esquerda. Não tenho o que muito falar, é a mesma coisa no meia direita e meia esquerda, é diferente que é mais defensivamente. Você vai participar sim dos ataques, principalmente no cruzamentos, passes ou jogadas de contra-ataque. Eu só coloco lá atrás do meia direita e meia esquerda por conta da questão defensivamente mesmo. Mas é uma posição muito da hora, eu gosto de assistir, tem muitos jogadores históricos como Cafu, como Roberto Carlos, Marcelo do Real Madrid, jogadores históricos, mas pela pressão defensivamente é uma posição que eu colocaria atrás, fora o cansaço que deve dar, né, porque você tem que defender e tem que atacar ao mesmo tempo, então deve dar uma canseira danada, e eu não tenho fôlego pra isso não. E a próxima posição é zagueiro, eu já vou colocar ruim, mas não é goleiro, e não me entenda mal, uma posição que eu gosto muito, mas seguindo os critérios que eu passei, ela não é uma posição pra me viver jogando ou assistindo, porque se eu falhar em um ataque rival ou errar um passe na hora, é quase 80% de chance que a gente vai tomar gol, fora que não é uma posição tão valorizada em questão de prêmios, títulos individuais, como bola de ouro, chuteira de ouro, esses bagulho todos aí. Então é uma posição até que é bem desvalorizada, zagueiro, mas que tem muitos jogadores históricos, como Maldini, Sérgio Ramos, e é uma posição que eu gosto muito, mas só fica aqui por conta dos critérios que eu coloquei no início da tier list. Ela só não é pior que a próxima posição, que é goleiro. E goleiro você pode colocar tudo que eu falei zagueiro e triplicar, porque não tem essa questão de chance. Se você falhar uma vez, você falhou, já era, não tem o que voltar. E se você falhar uma vez, uma falha sua pode ser simplesmente lembrada pelo resto da sua vida. Você pode ter defendido o jogo todo bem, catado bolas no ângulo, cabeceio, sei lá o que, pênalti, mas se você falhar uma vez, você vai ser lembrado pelo resto da vida. Fora que é a posição menos valorizada do futebol. Se eu não me engano, só existe um goleiro que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. O meu eu do futuro vai colocar se é verdade ou não. Mas mesmo assim é uma posição que eu gosto muito. Joguei muito nessa posição quando eu era criança, porque eu era meio gordinho. Era praticamente lei futebol de rua. O gordinho catava no gol. Fora que eu não era tão habilidoso com os pés, como driblando. Eu era bom passando, chutando, finalizando, esses bagulho. Mas eu não era tão rápido e tão habilidoso com os pés. Então eu jogava muito no gol. Não é uma posição que tem tantas lesões, se você for levar por esse lado. Mas mesmo assim, se for levar pelos critérios que eu passei no início, é uma posição bem... É a pior posição, na verdade, não é bem ruim. Agora a próxima posição é atacante, ou centroavante, como preferir. E essa aqui eu acho que é a mais difícil de saber onde eu vou colocar na tier list. Porque se você for olhar por méritos, é a melhor. Por você ser, tipo, o cara do jogo, tá ligado? Mas se você for olhar por questão de pressão, eu acho que é uma das piores, mano. Você é o homem gol do time, tá ligado? Você pode tanto ser o cara do time como CR7, marcar gols em finais, tal, Champions, Copa do Mundo, etc. Ou você pode, tipo, virar o Yuri Alberto, mano, no passado. Você simplesmente virou meme por todo o Brasil. Mas é uma posição muito prestigiada. Eu acho que é a mais prestigiada, na verdade. Não é muito, é a mais prestigiada. Essa aqui é mais difícil. Eu acho que eu vou colocar ela aqui. Eu jogaria. É uma posição que eu gosto muito. Os melhores jogadores que eu vi jogaram nessa posição, mais ou menos. Como o Suárez, o próprio CR7, Lewandowski. Mas mesmo assim, é uma posição que exige uma pressão enorme. Então eu vou colocar ela em jogaria no meio de lateral e no meio do meia direita. Tá ótimo essa posição pra ela. Agora a próxima é ponta direita e ponta esquerda. E não tenho o que falar. E já vou colocar ela aqui em as melhores depois da nata. Se bem que eu também tô colocando como critério se eu jogaria bem, né? E eu não sou tão rápido e tão habilidoso assim nos dribles. Então se for pra colocar, eu colocaria... Caramba. Eu acho que eu colocaria ela aqui. Puxaria o ataque pra frente, o centroavante, pra não precisar tanto de habilidade com os pés assim, tipo driblando, mais finalização, visão de jogo e posicionamento. Meia direita e meia esquerda tá de bom tamanho aqui. Ponta direita e ponta esquerda tá de bom tamanho aqui. É uma posição que eu gosto muito de assistir. Os dois jogadores que eu mais gosto de assistir, Messi e Neymar, jogaram por essa posição
posição a vida toda. É uma posição que não exige muito de você defensivamente, mas você tem que ser muito participativo no ataque, pra numa assistência ou até fazendo gols. Mas eu coloquei ela aqui no meio mesmo por conta da questão que eu não sou muito habilidoso e não sou muito rápido. Precisa ser muito rápido nessa posição. Ou habilidoso, né? Mas é uma posição que eu gosto muito de assistir, meu. A próxima posição é volante. Volante, caramba. Volante eu vou colocar depois de meio armador. Volante não é uma posição que você precisa ser tão habilidoso. Você precisa ser mais raçudo e menos raçudo que o zagueiro. Só que tem menos pressão que o zagueiro, na verdade, né? Ele é como se fosse um terceiro zagueiro mais avançado, né? É o último homem da linha do meio campo. Tem que ser raçudo por ser o último homem da linha do meio campo e por ser o primeiro homem da linha defensivamente, né? Praticamente. Tem muito jogador, fora que é uma posição que tem muitos jogadores históricos, como o Casemiro, nosso brasileiro, Kanté, entre outros. É uma posição muito boa, só fica atrás de meio armador pra mim e meio central. E agora na última posição é ala. Ala é o seguinte, eu acho ala uma das piores posições do futebol de campo. É uma posição muito boa no futsal por ser um espaço reduzido, né? Mas eu acho que ala pro futebol deve dar uma canseira danada. Eu acho que a posição que mais cansa deve ser ala, porque você tem que defender mais do que lateral, mais que ponta, mais que meia. Fora que você tem que ser habilidoso e rápido. E é umas coisas que eu não tenho. E tem que ter um fôlego gigantesco. Mas é uma posição muito boa de se ver jogar. E de jogar também, né? Pelo menos no videogame. Jogar com ela é muito interessante porque os jogadores são rápidos. Um bom exemplo é o Frimpong, o novo jogador do Liverpool. Na verdade, na tier list, ela é a posição que eu menos me vejo jogando. Talvez no futsal, por ser um espaço reduzido, mas mesmo assim eu não sou rápido pra jogar assim no futsal. No futsal, talvez eu jogaria como pivô. E se pá, no futsal, essa posição, ela ficaria até mais pra cima, né? Com certeza no futsal, por ser uma das principais posições. Mais pra frente eu pretendo trazer uma tier list de posições do futsal. Mas então é isso, tier list feita. Agora eu quero saber se vocês concordam com a minha ordem, eu acho que eu falei besteira. Lembrando que tem que seguir os mesmos critérios que eu usei. E já aproveita e já comenta pra ver qual posição você colocaria no topo ou deixaria mais pra baixo. E é claro, se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.